bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações ortopédicas. Bem-vindos a mais um encontro de alto nível. Hoje, seus moderadores eu, Sênior e Júnior, iniciaremos o estudo através deste áudio que você poderá ouvir no carro, na academia, na fila de cinema, no leito antes de dormir. Depois, você passa para o estudo ativo no livro-texto, na beira de leito, conversando com o paciente, na busca de casos clínicos na internet, etc. O tema de hoje será Doença de Kienbock. Olá, estou muito animada para esse encontro. E, para começar, imaginem uma ponte de pedra bem antiga, daquelas com arcos majestosos. Uma estrutura clássica. Exato. Agora imaginem que o pilar central de sustentação dessa ponte está silenciosamente morrendo de fome. A estrutura ao redor até parece intacta por um tempo, sabe? Mas o colapso desse pilar central é apenas uma questão de tempo. E quando ele cai, leva a ponte inteira junto. Caramba! E essa é a essência da nossa imersão de hoje, certo? Certo. A missão deste estudo em áudio é desconstruir a doença de Kienbock, que nada mais é do que a necrose avascular do osso semilunar. O famoso pilar morrendo de fome. Isso mesmo. E o nosso foco hoje é puramente cirúrgico e de exame. Vamos focar unicamente naquilo que garante a aprovação nas provas de título de especialista em ortopedia e radiologia. O objetivo é dissecar o mecanismo para que o raciocínio fique automático na hora da prova. Perfeito. Mas para não virar apenas uma decoreba de estágios e tratamentos, a gente precisa visualizar o campo de batalha primeiro. Com certeza. Antes de falar sobre cirurgia em si, quem é a pessoa que entra no consultório com esse pilar central desmoronando? Como a banca examinadora desenha esse cenário clínico na prova? Olha, o perfil clássico é quase uma fotografia, né? Trata-se, na imensa maioria das vezes, de um homem na faixa etária entre 20 e 40 anos e geralmente é um trabalhador braçal. Certo, alguém que usa muito as mãos no trabalho pesado. Exato. A queixa principal é uma dor constante no dorso do punho, uma dor que piora agressivamente com qualquer atividade de impacto ou força. E fisicamente, o que a gente vê no exame? Acompanha um inchaço local e uma sensibilidade muito dolorosa bem ali na articulação radiocarpal. No exame físico, nota-se uma redução dramática do arco de movimento. A pessoa simplesmente não consegue fazer a flexão e a extensão completa do punho, além de perder muita força de preensão. E tem aquele detalhe de ouro sobre o lado afetado, né? Quase sempre a mão dominante. E aqui vai o nosso primeiro alerta. Alta chance de cair em prova. O enunciado vai descrever um trabalhador da construção civil, de 30 e poucos anos, com dor progressiva no punho direito que não melhora. Ah, esse é o gatilho absoluto para suspeitar da doença de Kienbock, então. Sem dúvida. É a descrição clássica dos livros-textos. Bacana. A imagem do trabalhador braçal já dá uma pista de que o desgaste mecânico tem um papel gigantesco aí. Vamos voltar para a analogia da ponte. Vamos lá. O osso semilunar é a pedra fundamental no centro desse arco que forma o carpo. É ele quem recebe e distribui o peso da mão para o antebraço. Exato, ele é o grande amortecedor. Então, se o suprimento de sangue, que funciona como as estradas que levam comida à cidade, for cortado, essa pedra central racha. Mas o que exatamente corta essas vias de suprimento? Por que logo o osso semilunar sofre com isso? Excelente questionamento. A combinação de fatores mecânicos e anatômicos que gera a tempestade perfeita. O principal fator biomecânico e o favorito absoluto das bancas é a famosa variante ulnar negativa. Variante ulnar negativa. O que isso significa na prática, para quem está imaginando a anatomia? Significa que o osso ulna é anatomicamente mais curto que o osso rádio lá na articulação do punho. É uma diferença milimétrica, sabe? Mas que aumenta de forma brutal o estresse de contato que o osso rádio exerce diretamente sobre o coitado do osso semilunar. Nossa, então peso não se divide direito. Exatamente. E atenção, alta chance de cair em prova.
A associação direta entre a variante ulnar negativa e o aumento de carga compressiva no osso semilunar é questão garantida em quase todo o concurso. Certo. Tem mais algum fator mecânico? Tem sim. Outro fator é a diminuição da inclinação anatômica do osso rádio, que também acaba concentrando a força no mesmo ponto. Deixa eu visualizar isso melhor para quem está escutando. Imagina que a mão repousa sobre duas colunas, o osso rádio e o osso una. Se a coluna da una é mais baixa, cria-se um degrau, tipo um penhasco irregular. Perfeita essa imagem do degrau. E aí o osso semilunar fica bem na beirada desse penhasco, recebendo toda a martelada do movimento da mão, sendo esmagado contra o osso rádio. Carga excessiva explicada. Mas e o sangue? Pois é, aí que a coisa complica. Porque o osso simplesmente não se adapta a essa carga. Aí entra o defeito de fábrica anatômico do semilunar. A maior parte da superfície desse osso é coberta por cartilagem articular, justamente para ele conseguir deslizar contra os outros ossos do carpo. Certo, mas a cartilagem não tem vasos sanguíneos. Exato. Isso deixa pouquíssimas áreas sem cartilagem no dorso e no ventre do osso para a entrada dos vasos sanguíneos. Qualquer microtrauma repetitivo nessas portas de entrada, como lesões microscópicas nos ligamentos onde os vasos se apoiam, já rompe a via de nutrição. Entendi. E, para piorar, existe aquela loteria da vascularização interna do osso, né? É aqui que muita gente confunde os padrões vasculares na hora da prova. Com certeza. Vamos simplificar essa arquitetura intraóssea, pois as bancas adoram cobrar essas variações. Por favor, vamos destrinchar isso. A rede arterial dentro do osso semilunar forma 3 padrões principais. 59% da população tem um padrão em formato de Y, 10% tem um padrão em X e 31% formam um padrão em I. E tem pegadinha aí, certo? Tem. E é uma pegadinha clássica. O padrão tipo I não é o mais comum, mas é o que carrega o maior risco anatômico para a necrose vascular. Faz todo sentido se a gente pensar em rotas de fuga. Como assim? O padrão tipo I é como uma cidade abastecida por uma única estrada em linha reta. Se houver um deslizamento de terra no começo dessa estrada, a cidade inteira morre de fome porque não existem vias alternativas. Exata e perfeitamente ilustrado. Já os padrões X e Y são como ter estradas secundárias e atalhos. Se uma via entope, o suprimento dá a volta e chega ao destino. É exatamente essa a lógica anatômica. O padrão tipo I é composto por ramos terminais que não possuem anastomoses significativas, ou seja, é sem as vias alternativas. Uma via de mão única para o desastre. Isso. Uma lesão nessa artéria única condena o polo proximal do osso semilunar à isquemia total. E, como nota de rodapé para a prova, vale lembrar que o osso captato, que é vizinho do semilunar, também tem um suprimento sanguíneo muito pobre e uma vulnerabilidade semelhante à necrose. Excelente conexão anatômica. Então, recapitulando, a gente tem um paciente com a mão dominante sofrendo marteladas diárias, um osso num degrau mecânico desfavorável e uma circulação que é um verdadeiro fio de navalha. Uma receita para o desastre ortopédico. E aí o colapso começa. O sangue para de chegar, a medula óssea entra em sofrimento lá por dentro. E isso nos leva diretamente ao diagnóstico. Pela lógica, se o problema começa lá no miolo do osso, a radiografia simples vai ser inútil no primeiro momento. Estou correto? Absolutamente certo. A radiografia simples engana demais nas fases precoces da doença. Então, o que o médico deve pedir? O exame que muda o jogo, o verdadeiro padrão ouro, é a ressonância magnética. Ela é infinitamente mais sensível que a radiografia simples e também mais específica que a cintilografia óssea. É a única que enxerga o problema antes da casa cair. Isso. Ela é essencial para o diagnóstico precoce e para descartar a síndrome de impactação ulnar, que tem sintomas bem parecidos. Entendido. E o que a ressonância magnética flagra antes de todo mundo? Como é o famoso estágio zero. O estágio zero de Lichtmann é um achado puro de ressonância magnética. A radiografia é normal. Limpa, sem alterações. Exato. Na ressonância magnética, a gente busca a imagem ponderada em T1. O que se revela ali é uma fratura linear bem no meio do osso semilunar. É a
primeira rachadura microscópica da pedra fundamental, E sem edema ainda. sem ainda apresentar um edema difuso generalizado. E a tomografia computadorizada? Entra onde? Neste ponto inicial, ela não ajuda em nada. A tomografia computadorizada será solicitada apenas no futuro, depois que o colapso estrutural já ocorreu, para mapear a geometria do desastre e a extensão da destruição trabecular. Faz sentido. Falando em colapso, vamos descer a escadaria da classificação de Lichtman. É o coração de qualquer prova sobre este tema. Com certeza, a banca ama Lichtman. Qual é a lógica evolutiva da imagem e como o cirurgião reage em cada degrau? Começando pelo estágio 1. No estágio 1 de Lichtman, a radiografia simples teima em parecer normal. A alteração está cravada apenas na ressonância magnética. O que a gente vê na ressonância nesse estágio 1? Observa-se uma queda difusa no sinal nas imagens em T1, indicando que a vascularização geral do osso despencou. O formato anatômico do osso está perfeito, mas ele está em profundo sofrimento isquêmico. E qual a atitude do cirurgião diante desse sofrimento todo? Opera? Aí está o detalhe. O tratamento exigido aqui é conservador. Observação, imobilização rígida e a prescrição de anti-inflamatórios não esteroides. Espera, sério? Um osso morrendo e o tratamento é conservador. Pois é. E atenção aqui, alta chance de cair em prova. O candidato pode achar que, por ser uma isquemia, deve operar logo. Errado. A literatura manda tratar conservadoramente no início. Mas a chance de degenerar não é alta? É sim. Sabe-se que grande parte desses pacientes sofrerá degeneração e precisará de cirurgia futura. Mas a conduta inicial estrita de livro é conservadora. Basicamente, imobilizar é comprar tempo, né? É tentar frear o estresse mecânico esperando que a biologia consiga criar novos vasos e salvar a cidade sitiada antes que os muros desabem. Exatamente. A esperança é a revascularização natural. Mas e se o corpo perder essa corrida? O osso morre de vez, a densidade muda, aí chegamos no estágio 2. Exato. O estágio 2 é o grande grito de socorro radiográfico. É aqui que aparece finalmente a esclerose do osso semilunar na radiografia simples. A famosa mancha branca. Isso. O osso fica mais branco e denso na chapa, que é um sinal claro de necrose se instalando. Na ressonância magnética, o sinal em T1 continua baixo, mas as imagens ponderadas em T2 começam a mostrar um aumento de sinal heterogêneo. E o que esse brilho no T2 significa? Esse brilho no T2 é fundamental, pois ele sinaliza áreas de edema e inflamação que ainda possuem vascularização e vitalidade. Ah, então é o sinal verde de que ainda há tecido vivo para ser salvo. Sendo assim, se a estrutura ainda suporta a carga, como tirar a pressão de cima desse osso em sofrimento? Qual é a jogada cirúrgica do estágio 2? A tática é alterar a mecânica do punho com procedimentos de nivelamento articular. Lembra daquele degrau da variante ulnar negativa que a gente falou? Lembro o penhasco batendo no osso. A cirurgia vai lá e conserta o degrau. A conduta de excelência é o encurtamento do osso rádio ou, menos comumente, o alongamento do osso ulna. Cortar o osso saudável para salvar o doente. Exato. E aqui vai uma pegadinha clássica de prova. Cortar e encurtar o osso rádio em ínfimos 4 milímetros é suficiente para despencar o estresse de contato no osso semilunar em impressionantes 45%. 4 milímetros tiram quase metade do peso. Que brutal. Física pura aplicada à ortopedia. E, se por acaso a variante for neutra ou positiva, a escolha recai sobre a osteotomia em cunha do rádio para mudar o eixo de pressão. Genial. Ao encurtar o rádio para nivelar com a ulna, a carga que antes estava esmagando uma única coluna passa a ser dividida harmoniosamente entre as duas fundações. Mas, se o paciente demora a procurar ajuda e continua trabalhando braçalmente, a pedra fundamental cede. Infelizmente, sim. O osso semilunar simplesmente achata. E aí entramos no estágio 3. E o estágio 3 tem aquela divisão clássica, né? Sim, o estágio 3 possui uma divisão anatômica fundamental para a prova. 3A e 3B. No estágio 3A, o osso semilunar sofreu colapso, diminuiu de altura, mas os ossos vizinhos seguraram a onda. Como assim seguraram a onda? O osso escafoide continua na sua posição anatômica correta, sem rotação.
A estrutura global do carpo ainda é razoavelmente estável. Certo. Como a estabilidade geral do punho ainda existe, qual o foco do tratamento no 3A? Como não há rotação do escafoide, o tratamento tenta salvar a articulação. Pode-se usar o mesmo nivelamento do estágio 2 ou realizar a descompressão central do rádio distal. Essa descompressão cria aquela resposta vascular de cicatrização, certo? Isso mesmo. Outra opção brilhante aqui é o uso de enxertos ósseos vascularizados. Trazendo um pedaço de osso vivo com sua própria artéria para dentro do semilunar morto. Sensacional. Ou seja, no 3A, o pilar central rachou e cedeu, mas a ponte ainda não entortou. Exato. A arquitetura ao redor manteve o alinhamento. Agora, se os ligamentos que prendem esse pilar aos vizinhos arrebentarem, a ponte inteira torce. O osso escafoide, que funciona como uma ponte de ligação lateral, perde a âncora e gira. Isso é o estágio 3B, correto? Precisamente. O estágio 3B é o divisor de águas da falência biomecânica. O colapso do semilunar agora é acompanhado pela rotação fixa do osso escafoide. É o colapso interno do carpato de fato. Sim. E nivelar a articulação agora é perda de tempo, porque a arquitetura inteira já desabou. O foco passa a ser cirurgias de salvação parcial. E qual a indicação de prova para o 3B? A indicação clássica é a carpectomia da fileira proximal. Removendo os ossos colapsados de vez. Isso, para que o osso capitato articule diretamente com o rádio. Outras opções cirúrgicas válidas são a fusão escafo-trapezio-trapeziodal ou a fusão escafo-capitato. Ou seja, a ideia é endereçar o padrão de colapso fundindo os ossos vizinhos para travar esse movimento doentio. Uma verdadeira obra de engenharia de contenção. E se o paciente chegar no limite do limite? Anos de dor, osso triturado raspando contra osso, destruindo toda a cartilagem da região, bem-vindo ao estágio 4. Pois é. O estágio 4 é o cenário de terra arrasada. O que a imagem mostra nesse ponto crítico? A imagem revela o colapso avançado associado a uma artrose generalizada com degeneração severa de todas as articulações intercarpais adjacentes. Artrose espalhada. Exato. Não há mais como salvar a cinemática do punho. A dor é completamente incapacitante. Para o estágio 4, as únicas saídas são cirurgias de salvação extrema. Quais seriam os recursos finais? A fusão total do punho, que transforma o antebraço e a mão em um bloco único e rígido, ou a artroplastia total do punho, substituindo de vez a articulação. O objetivo primário passa a ser apenas o extermínio da dor. Uma cascata de eventos brutal, mas que segue uma lógica mecânica fascinante. A teoria foi bem densa, repleta de ângulos, nomes e milímetros. É muito detalhe mesmo. Chegou o momento de sedimentar tudo isso na mente de quem está ouvindo. Vamos transformar essa fisiopatologia em um bate-volta de memorização ativa. 20 mensagens essenciais para fixação rápida na prova. Estou pronta. Eu levanto a bola com conceito e o gabarito vem logo em seguida. Disparos rápidos. 1. A definição exata da patologia. 1. Doença de Kienbeck é a necrose avascular estrita do osso semilunar. 2. O paciente de livro-texto. 2. Acomete principalmente homens jovens de 20 a 40 anos. 3. O membro que sempre dói primeiro. 3. Mais comum na mão dominante de trabalhadores braçais. 4. A origem do mal. 4. Historicamente ligada a trauma repetitivo e distúrbio de nutrição. 5. O vilão estrutural biomecânico que a banca sempre cobra. 5. A variante ulnar negativa é o grande fator de risco. 6. Por que essa variante causa doença? 6. Porque a variante ulnar negativa aumenta brutalmente a carga sobre o semilunar. 7. O problema anatômico de revestimento. 7. Os vasos entram apenas pelas pequenas áreas sem cartilagem no dorso e no ventre do osso. 8. A estatística do pior padrão vascular. 8. O padrão vascular intraósseo tipo 1 ocorre em 31% das pessoas. 9. O defeito letal desse padrão tipo 1. 9. O padrão tipo 1 tem o maior risco de necrose vascular por falta de anastomoses nas artérias terminais. 10.
A queixa clínica que nunca falha na prova. 10. Dor dorsal no punho que piora com a atividade é a queixa clássica. 11. O exame que salva vidas precocemente. 11. A ressonância magnética é o padrão ouro para detectar estágios iniciais. 12. O misterioso estágio 0 de Lichtman. 12. Radiografia normal com uma fratura linear visível apenas na imagem ponderada em T1. 13. A conduta terapêutica pegadinha do estágio 1. 13. No estágio 1, a radiografia é normal. As alterações são apenas magnéticas. O tratamento é conservador, com imobilização e anti-inflamatórios não esteroidais. 14. O momento em que a chapa de radiografia começa a falar. 14. O estágio 2 marca o início da esclerose visível na radiografia simples. 15. A solução mecânica de excelência para os estágios iniciais. 15. O nivelamento articular, como o encurtamento do rádio, é o tratamento para os estágios iniciais com variante ulnar negativa. 16. A matemática mágica da cirurgia. 16. Encurtar o osso rádio em apenas 4 milímetros diminui o contato no semilunar em impressionantes 45%. 17. A diferença fundamental de estabilidade no estágio 3A. 17. Estágio 3A tem colapso do semilunar, mas o osso escafoide permanece no lugar sem rotação. 18. A falência mecânica total do estágio 3B. 18. Colapso do semilunar associado à rotação fixa do osso escafoide. 19. O fim da linha anatômica de Lichtman. 19. O estágio 4 revela degeneração das articulações intercarpais adjacentes à artrose instalada. 20. O último recurso cirúrgico. 20. O tratamento do estágio 4 foca em salvamento, como a fusão do punho. Fantástico. Uma verdadeira metralhadora de conhecimento cirúrgico. E para coroar essa imersão de alto nível, vamos fazer uma dinâmica final. Uma prova oral simulada. Adoro simulações de prova oral. Sem hesitação, direto ao ponto. Vou lançar a pergunta do cenário clínico e aguardo o gabarito comentado. Sempre focado diretamente na prova de título. Rodada de 10 questões de bate-pronto. Pergunta 1. Qual é o osso acometido na doença de Kienbock? Resposta direta. Osso semilunar. Todas as questões giram em torno dele. Pergunta 2. Qual padrão vascular intraósseo apresenta o maior risco anatômico para necrose avascular? Resposta. O padrão tipo I. O candidato precisa justificar que é por ser formado de ramos terminais sem anastomoses significativas. Certo. Pergunta 3. Qual o principal fator de risco biomecânico que costuma ser exaustivamente cobrado nas provas? Resposta clássica. Variante ulnar negativa. O desnível joga a carga fisiológica violentamente para cima do semilunar. Pergunta 4. Qual é a diferença fundamental entre o estágio 3A e o estágio 3B de Lichtman? Resposta. A rotação fixa do osso escafoide, que ocorre apenas no estágio 3B, marcando o colapso interno do carpo. Pergunta 5. Uma sobre imagens. Qual achado define a transição do estágio 1 para o estágio 2 de Lichtman? Resposta. O aparecimento da esclerose do osso semilunar, visível na radiografia simples. É aquele branco intenso do osso necrosado. Muito bom. Pergunta 6. Qual exame solicitar para flagrar o estágio precoce quando a radiografia é completamente normal? Resposta. Ressonância magnética. É o padrão ouro precoce. Pergunta 7. O que se espera encontrar na ressonância magnética de um paciente no estágio 0? Resposta. Uma fratura linear medular, bem no meio do semilunar, que fica visível apenas na imagem ponderada em T1. Pergunta 8. Foco cirúrgico agora. Qual é a principal indicação cirúrgica para o procedimento de encurtamento do rádio? Resposta. Pacientes nos estágios 1, 2 ou 3A que possuem a variante ulnar negativa. Pergunta 9. Puxando aquela física aplicada. Em termos biomecânicos, qual é o resultado de se realizar o encurtamento do rádio ou o alongamento da ulna em 4 milímetros? Resposta. Redução de 45% no estresse de contato na articulação rádio-semilunar. Isso dá o alívio necessário. E para fechar a sabatina com chave de ouro, pergunta 10.
Qual é a abordagem terapêutica para o paciente que já evoluiu para o estágio 4 com dor extrema? Resposta: procedimentos de salvamento para artrose, sendo a afusão do punho a indicação clássica e mais garantida para eliminar a dor. E assim concluímos essa revisão espetacular. Foi intenso e direto ao alvo, como deve ser a preparação? Exatamente. Agora pegue uma folha em branco e tente relembrar o que você ouviu. Os pontos que você esqueceu são seus pontos fracos. Estude eles com mais detalhes. Bem, o papo está bom, mas por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. We will be back. Bye bye!